Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e recebemos aqui com o maior prazer em nosso estúdio o Bob Floriano. Bob Floriano, além de ser uma das vozes mais conhecidas, né, do Brasil no mercado publicitário, ele é jornalista, mestre de cerimônia, mediador, autor do livro Quem Fala Bem Vende Mais, da editora Ser Mais, né? O livro que está elencado entre os principais livros mais vendidos no gênero de negócios. Enfim, um verdadeiro sucesso. Bob, só para uma das empresas para a qual ele presta serviço, já gravou mais de 85 mil comerciais. Isso se a conta até certa ainda, né? Ou já está desatualizada? A mais atual é essa, 85 mil. 85 mil, estou atualizado então? Até o mês que vem continua sendo 85 mil, daqui a pouco já passa disso. Quantos anos com a Casas Bahia? Há 15 anos já. 15 anos? 15 anos com Casas Bahia. Como é que foi o início disso, Bob? Eu fui fazer um teste, eu e mais 12 apresentadores, que eles queriam um novo apresentador para o modelo de Casas Bahia. O que aconteceu? Casas Bahia vinha com uma house deles, era Interjob, até 1999, 2000. Fizeram uma concorrência, a Young, a agência YR, ganhou essa concorrência. Aí a pessoa não tem mais um house, ano depois, um ano depois eles resolveram, criar um modelo de apresentador com esse tipo de comunicação, com os cartazes, o que a gente vê hoje. E eu fui fazer o teste, eu fui o 13º a fazer o teste. E como eu coloco no meu livro sempre, ninguém dizia que eu não podia, que aquilo não era meu. Eu sempre fui, isso é meu. Acreditando nisso, fiz o teste do jeito que eles queriam que fizesse e fiz do meu jeito, pela larga experiência anterior, de Rádio Cidade, de Shop Tour, de Fala Brasil. Aí eu fiz do jeito que eu queria. Eu vendi o produto como um apresentador vendendo o produto e convencendo você. Quer o melhor refrigerador? Vem para cá. Isso convenceu a agência e o cliente. E eu estou há 15 anos fazendo esse trabalho. E olha que foi uma iniciativa ousada, né? Porque a gente sabe muito bem que o publicitário muitas vezes fica enciumado de você sair do roteiro dele, né? Exatamente. Ainda o diretor mais ainda, Young, né? O diretor, então, mais fica ainda. louco, né? Mas como o cliente queria exatamente isso, alguém que fosse muito próximo do seu público consumidor, e isso eu adquiri com os 10 anos da Rádio Cidade, com o Fala Brasil, com o Shop Tour, que a gente vai na loja e conversa com o lojista, conversa com o cliente, essa proximidade, essa identificação com o consumidor, o cliente, no caso do Casas Bahia, queria exatamente isso. Alguém que tivesse a fala do povo, né? E a língua do povo, né? Porque quem fala bem, vende mais. Vende mais. E além do livro, tem também a palestra, né? Exatamente. Quem fala bem, vende mais. Aí eu queria te perguntar, a palestra originou o livro ou o livro que originou a palestra? A palestra originou o livro. Você começou com a palestra? Exatamente. Aí nós pegamos a palestra e colocamos no livro e mais algumas horas e horas de consultoria para chegar onde chegamos nesses livros. E essa compilação de informações, de dicas, de orientações que você fez para publicar o livro e para desenvolver a palestra, você fez a partir da tua experiência nesse mercado publicitário? Porque as pessoas imaginam que você, fazendo locução, não se aprofunda muito nos negócios. Uma coisa que eu aprendi desde quando eu comecei com o grande mestre, o Carlos Tausen, quando eu comecei na Rádio Cidade, é que você tem que ampliar cada vez mais a tua base de conhecimento, porque você não sabe, como jogador de futebol, se você vai ter o joelho amanhã para continuar jogando. Então você vai aumentando a tua base de conhecimento e as oportunidades que vão aparecendo, por ter o conhecimento, você vai e abraça. No teu caso, o joelho é a voz, né? Ah, sem dúvida, né? Como eu não sei se por acaso já possa acontecer uma coisa, você vai agregando sempre alguma função profissional a mais. Então, como mestre de cerimônias, como life coach, como apresentador, como mediador, escritor, eu tive essa oportunidade de ter todo esse conhecimento e continuar a carreira. Já são 35 anos de comunicação. Né? 35 anos, olha, é um momento muito pertinente para que nós tenhamos aqui algumas dicas e orientações do Bob, porque nós, é conhecido e notório, né? Vivemos aí um momento de recessão econômica, um momento de arroxo devido às medidas do governo, à instabilidade política, inclusive. E aí a gente tem uma máxima, uma frase que ela é emblemática, que o pessoal fala, olha, no período de crise é hora de investir, é hora de ousar e tal. A maioria das pessoas não se convence disso. O empresário, ele normalmente se retrai, o consumidor se retrai também, e essa recessão acaba ficando, né, ainda mais grave, ainda mais intensa. Qual é o aconselhamento para esse momento, no sentido de vender mais, de sair na frente e se destacar, Bob? Atender bem, basicamente.
Hoje a gente, além de ter esse momento, esse clima de crise, está com problema, está uma recessão, supermercado está com prateleira vazia, está difícil pagar a conta. Se você que trabalha no comércio quer se sobressair do seu concorrente, atenda melhor. Dê primeiro lugar a senha do Wi-Fi. Exatamente. Ofereça, né? Ofereça, não espera ele pedir. Ofereça não só o copo d'água, primeiro a senha, depois a água, o cafezinho, mas faça aquilo que o cara tem necessidade, que o seu cliente quer. Procure saber o que ele exatamente quer naquele momento. Qual a dor, qual a necessidade, qual a vontade, o desejo dele. Vá atrás desta informação. E ao levar isso, sem ele pedir, mas você espertamente já sabe o que ele vai pedir, você vai surpreender o seu cliente. E ele vai passar a ser um cliente fiel, porque você passa na frente da necessidade dele e traz antes sequer dele pedir. E aí essa questão de... nós temos dois processos, um é o processo de venda e o outro é o processo que você falou de fidelização, de manutenção desse cliente, né? Eu vi que no seu livro você também aconselha a que o comerciante, o lojista, o empresário, enfim, ele não perca o contato com esse cliente, ele possa estar em contato com ele no aniversário, em Sim. datas específicas, criar um cadastro bem colocado, isso é importante também, né? É o interessar-se verdadeiramente pelo cliente. O interessar-se verdadeiramente não é só tirar a nota, muito obrigado, volte sempre e vá embora. Não. É saber que quando ele for embora, ficou uma história dele dentro do comércio ou da prestação de serviço. Como é que ele é que time ele torce? Se ele é um santista, por exemplo. E você descobre Se ele é um isso. santista, ele é um torcedor feliz, vamos dizer assim. Além Nem disso, sempre, mas... é um cliente premium. Bom, vamos assim. Sim, exato. E aí o que ele faz? Ele vai se interessar. Tem um jogo do Santos, sabe que tem um jogo, o Santos ganhou no domingo, na segunda ele volta. Como é que você vai cumprimentar esse cliente? Olha. Estamos bem na fita, hein? Mesmo você não sendo um santista, mas você vai se interessar por ele e vai agradar de alguma forma e falar, nossa, essa loja tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu não vou deixar de vir aqui. Eu venho sempre. Então, interessar-se verdadeiramente pelo cliente é descobrir alguns detalhes que pode fazer a diferença, que no dia a dia dele, ninguém se interessa. E você, como a pessoa que pode se interessar, pode vender um produto ou um serviço, você vai ser o salvador do bom humor desse sujeito no dia. Me diga uma coisa, Bob, você tem, né, o teu livro, ele, como eu disse, está aí elencado entre os mais vendidos, você tem relato de pessoas que de repente entraram em contato com você porque leram o livro, tiveram êxito em suas negociações, cresceram profissionalmente? As palestras, já venho palestrando também, com esse tema há 2 anos, o resultado é realmente diferente. Não adianta você fazer uma palestra, contar um monte de história, se você não tem um método que você possa replicar e passar para a pessoa, para que ela possa usar esse método, seja no atendimento, seja em vendas. Como eu coloco na minha palestra muitos métodos de atendimento e de vendas, as pessoas passam a utilizar uma postura diferente para atender e para vender e mostra resultado. Essa é uma grande solução. Você fazer uma palestra, dar uma fórmula que não é tua exclusiva, está aí para todo mundo. Basta você ter consciência que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem e não tão bom quanto eu posso ser amanhã. Então, essa visão para o comércio, para o atendimento, é fundamental. E o atender bem o cliente, se interessar por ele, é outra ferramenta muito importante. A gente sabe que muitas vezes... nós temos aí o caso do Carlos Moreno, da Bombril, né, que ficou rotulado, né? Ele teve uma certa dificuldade profissional de se encaixar em outras campanhas publicitárias, né, ampliar aí o leque de atuações profissionais. Você nunca teve esse receio, Bob? De repente ficar o locutor da Casas Bahia, Depende. o apresentador? A voz padrão de Casas Bahia e ser a identidade sonora de Casas Bahia me favorece demais porque é um cliente premium, né? É o maior anunciante do país, né? Exatamente. E eu emprestar a minha voz para eles, para ter uma identidade, é favorável demais para eles. Sim. Se tirar, quem é mesmo, o que produto que é esse? Então, você criando uma identidade é positivo para ambos. Mas e no momento que acaba, como é que você se posiciona? Como eu tenho uma versatilidade vocal, que eu consigo fazer vários tons, inclusive para Casas Bahia, muita gente não sabia, mas eu era a voz da E! Entertainment Television até pouco tempo atrás. Durante 14 anos eu fui a voz da E! Entertainment. Com aí uma outra entonação, uma outra impostação de voz. Outra colocação e as pessoas... Mas o Bob faz varejo, como é que ele faz a chamada?
É porque é você ampliar as tuas competências. Sim. E isso faz com que você não tenha medo de mercado ou de situações adversas. Faz um pouquinho pra gente sentir essa diferença. Faz um pouquinho de Casa Bahia e um pouquinho da Entertainment. Refrigerador, 354 litros, mas só até sábado. Isso seria o modelo, o sério que eles pedem para esse tipo de coisa, ao invés do varejo. Refrigerador, 354 litros. Muito promocional, né? Que é o varejo, o hard sell lá para cima. Uhum. E na Entertainment Television tem outra cadência, não é nem exatamente o tom, mas a forma como você apresenta. Neste fim de semana, as Kardashians estarão em cena. É uma outra colocação. Porque é a forma como você vende, entre aspas, o produto que você está anunciando. E eu acho que é um cuidado profissional muito interessante, porque muitas vezes, né, por falta dessa versatilidade, ou às vezes até por vaidade, o locutor ele mantém a voz para que ele seja reconhecido pela voz. Ele acaba, de uma certa forma, furtando a atenção, não é, do telespectador ou do ouvinte para a mensagem publicitária, que é o mais importante, né, Bob? Exatamente. Eu acho que o fato de você se desprender dessa vaidade, né, de não ser necessariamente reconhecido quando faz sua locução, é um cuidado que você está tendo com o teu contratante. Como eu falei no começo do papo da gente, é ampliar o seu leque de possibilidades e de competências. Eu fiz telejornal, fiz programa de televendas, eu fiz rádio FM, fiz rádio AM, fiz rádio FM Eldorado, fiz de tudo. Sou narrador da Discovery Channel. Sim. Para documentários, faço narração. Então você tem que aumentar cada vez mais e aprender cada vez mais. E depois de 35 anos de comunicação, faço um livro que fala disso. Continuo fazendo palestra, continuo sendo mestre de cerimônias. Sim. Então você vai ampliando e sendo feliz em cada uma das funções. Eu sempre digo que eu não troco uma coisa por outra, eu agrego no meu trabalho. O que você me chamar para fazer, exceto locução de velório, eu não vou fazer, desculpa, mas eu não curto muito. Mas eu vou, pode mandar bala que eu estou fazendo. Deixa eu mostrar aqui o livro, Leandro, pegue para mim. Quem fala bem vende mais. E o falar bem não é falar bem como eu, como você, pessoas que falam bem na televisão. Não, é falar coisas do bem. Você não precisa ser um exímio orador, mas se as suas ideias forem do bem, você vai estar falando muito bem. As pessoas confundem o título quando você fala bem, pensam que acha que é só... É uma pegadinha, né? É do polito, né? De oratória. Não, é falar bem, coisas do bem e falar muito bem. Que fique claro isso, né? Porque senão as pessoas imaginam que vão adquirir o livro e vão passar a ser locutores e que o livro tem esse objetivo. Não é esse o objetivo, a pessoa não precisa ter a voz bonita, não precisa ter a voz impostada, aveludada, ela basta ter aí uma voz que profira palavras de otimismo, né? Também. Porque... E seja verdadeiro, né? O consumidor sabe quando você está dando um passa-moleque e está inventando história. Então, seja uma pessoa agradável na fala. Isso funciona. Legal, olha, são dicas e orientações valiosíssimas, né, para esse momento tão difícil pelo qual todo o país passa. Quero mostrar mais uma vez aqui, Leandro. Quem fala bem vende mais. Eu vou pedir que o Bob faça, não é, uma dedicatória, porque esse livro já tem dono. Meu, já tem dono. Por favor, tem a caneta? Tem caneta tem aí aqui, já? Imagina. Isso daqui é a corrente do bem. Pois Essas não duas sabia fitas. disso. Essa fita, a primeira, eu dou para quem faz ou fez a diferença na minha vida. No caso, você está me entrevistando, me tem com importância e por isso eu estou aqui. E essa daqui você vai pegar e dar para uma pessoa que fez ou faz a diferença na sua vida. Que legal. E quando você acordar, você está vendo que está escrito aqui @para ser feliz. Para ser feliz. Na internet, traduzido sob o domínio de. Sim. Pedro sob o domínio de Pedro Alcântara. Exatamente. E assim vai, né? Então, sob domínio para ser feliz. Que legal. Se você viver sob esse domínio, o resto das bobagens são bobagens. Ficam como bobagem, ficam à margem de tudo isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer demais a presença do Bob, que veio de São Paulo, Central de Fretes o trouxe, né? E eu tenho certeza que já no caminho o colaborador, o motorista da Central de Fretes, aprendeu demais com as orientações, com as dicas do Bob. Pois não? Quem quiser o livro, acesse o site bobfloriano.com.br. Verdade. Tem lá no site para comprar. Bob, parabéns, obrigado. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos
e nós voltamos, não sai daí.